Olá, boa tarde. Estamos aqui gravando esse vídeo sobre um tema que foi muito bem aceito, né? Quando nós fizemos pela primeira vez ao vivo, fizemos uma live ao vivo em outubro de 2019, falando sobre esse tema, que o tema é teste de performance de bombas de incêndio. Quando a gente fala de teste de performance de bombas de incêndio, que é aquele teste que nós realizamos anualmente nas empresas, ou em shopping center, onde você tem uma bomba de incêndio, as pessoas começam a pensar que é algo muito complexo, né? Normalmente são feitos por profissionais especialistas, se paga caro por isso, você não paga menos de R$ 1.000 a R$ 2.000 por cada bomba de incêndio que você vai testar, e isso de fato é um conhecimento muito restrito. Teste de performance de incêndio ainda é um conhecimento restrito para poucos profissionais. E a gente quer passar para vocês e mostrar que o teste de performance de incêndio ele é mais simples do que se imagina. Não é algo tão complexo como as pessoas costumam achar. Para vocês terem uma ideia, é como a gente medir a temperatura, né, do nosso corpo. A gente mede a temperatura e vê lá que está 38, 39 graus. Estamos com febre. Se nós estamos com febre, a gente vai até o médico, para o especialista, para que ele diagnostique, faça o diagnóstico do que é que nós temos em nossa saúde, para ver o que é que nós podemos ter de errado, por que o nosso corpo está reagindo dessa forma, alguma inflamação, algum outro problema que pode estar levando a isso. Teste de performance de bomba é algo parecido, porque você vai fazer as leituras do que você vê em campo, você vai observar ali alguns parâmetros, né, assim como você verifica a temperatura corporal, e aí depois que você verifica todos esses parâmetros, você junta isso, monta um relatório, faz uma curva, compara com a curva original e entrega isso para os especialistas em mecânica ou em rotativos. É interessante que, apesar de parecer complexo esse assunto, as pessoas quando passam a ver, a conhecer e a verificar como é que é feito esse teste, vai ver que ele é muito mais simples do que a gente imagina. É claro que você precisa de um monte de informações, um monte de parâmetros, ele precisa estar bem organizado e você precisa ter um planejamento correto e preparar a bomba para o teste da forma correta. Se não for feito da forma correta, você pode reprovar a bomba ou você pode passar informações erradas por conta de algumas leituras erradas. Então é importante que a gente saiba isso. Mas isso também não é difícil, não é complicado. E eu vou mostrar para você que isso é mais simples, muito mais simples do que se imagina. Então eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, de aproximadamente 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, para mostrar em detalhes esse teste de performance de bomba e o relatório, né, como é que se faz esse relatório, para que você entenda que é algo que você pode ser capaz de fazer. Em 1 hora, é claro que você não vai talvez estar apto para fazer um teste de performance, mas eu vou deixar o meu contato, a gente vai deixar o nosso e-mail da nossa equipe, para que você possa entrar em contato, fazer perguntas, se você quiser também fazer algum comentário, agregar ainda mais informação, fique à vontade, críticas são sempre bem-vindas, né, para que a gente melhore cada vez mais também, e é isso. Eu vou fazer aqui uma apresentação em PowerPoint, ela é simples, e eu fiz questão de fazer em PowerPoint justamente para deixar ela com a cara de simplicidade mesmo, né? Então, teste de performance de incêndio, quando a gente vai entrar aqui no assunto, eu gosto de falar sobre os conceitos, né? Alguns conceitos que são importantes. Por exemplo, o dispositivo, né? A bomba é um dispositivo que disponibiliza água na pressão e vazão necessária no sistema ali de combate a incêndio. Então, seu acionamento ele pode ser por meio de motor elétrico, né, diesel, turbina. É muito comum a gente encontrar bombas diesel e elétrica, né? A grande maioria das casas de bombas são dessa forma, mas ainda se encontra bombas a turbina, né, compressor, vapor. Então, o sistema de bombas de incêndio ele deve estar apto a fornecer água nessa vazão e pressão na qual ela foi condicionada.
Quando está se construindo uma planta, uma fábrica ou um shopping center, essa bomba ela é dimensionada para o seu pior cenário, ou seja, aquele cenário que mais demanda água. Então a nominal das bombas será aquele cálculo do seu pior cenário. Nem sempre uma casa de bombas consegue suprir o seu pior cenário com apenas uma bomba. Na verdade é raro, é difícil você encontrar uma casa de bombas onde uma bomba só atende o seu pior cenário. Normalmente são duas bombas para atender o pior cenário, mais uma bomba reserva para caso você tire uma dessas bombas para manutenção. É sempre importante garantir o planejamento para esse teste, garantir que você tenha profissionais que te acompanhem nesse teste, evitar fazer o teste de performance sozinho, porque você tem alguns parâmetros para fazer a leitura e tem algumas coisas muito específicas. É bom sempre você ter um técnico em mecânica, um engenheiro de rotativos, junto com você, que vai fazer o teste, porque ele vai estar observando o comportamento da bomba durante o teste. Se tem uma vibração, se tem algum vazamento, se tem alguma informação que a bomba está passando ali, que pode gerar algum problema de desgaste, algum problema mecânico na bomba. Então é importante que tenha esses profissionais te acompanhando. Um outro profissional também que é importante quando você tem bomba elétrica é o eletricista, técnico em elétrica, engenheiro eletricista, alguém que tenha essa condição de também te dar um apoio. Vocês vão ver que no teste de performance tem alguns parâmetros que a gente acompanha para cada curva. Então, quando a gente acompanha esses parâmetros, é importante que a leitura para esses parâmetros esteja correta. Vou dar um exemplo. Quando a bomba é elétrica, tem um parâmetro lá, tem uma leitura que a gente precisa fazer, que é da corrente, né? A amperagem precisa ser acompanhada. Normalmente ela fica lá na subestação. Então o eletricista ele vai lá na subestação e faz essa leitura e passa para a gente via rádio, né? Então é muito importante que ele esteja presente. As manobras também de válvulas, normalmente tem um operador de utilidades ou tem alguma pessoa da planta para poder fazer essas manobras, justamente para fazer os bloqueios necessários para isolar a bomba, para que essa bomba seja testada da forma correta. Certo? Aqui tem algumas partes integrantes do sistema, né? De bomba de incêndio, que são tubulações, válvulas e outros acessórios que a gente vai estar falando aqui durante a apresentação. Existe um teste que é semanal, não é desse teste que nós vamos falar aqui. Esse teste semanal ele é muito mais simples, é aquele teste de funcionamento que a empresa precisa fazer toda semana, é obrigatório. A NFPA 25 fala sobre isso. A gente precisa fazer esse teste. Seguradora também exige esse teste, que a gente tem que deixar em funcionamento ali a elétrica por 10 minutos e a bomba diesel por 30 minutos, né? O teste é individual, uma a uma, até completar esse tempo aí, certo? E durante o teste deverão ser observadas informações importantes, como está listado aí no slide, né? Eu tenho um modelo aqui que eu posso disponibilizar para vocês, que é uma lista de verificação desses testes semanais. O teste semanal você precisa verificar essas informações aqui. Uma informação importantíssima, né? Todas são importantes, mas a seguradora vai em cima. Quando ela vai fazer uma auditoria, normalmente de 2 anos, 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, vai depender muito da seguradora e do mercado no qual está inserido o seu negócio, ele vai verificar aqui o orímetro. Saiba como funciona o orímetro da sua bomba, ou da bomba que você vai operar. Isso aqui porque ele quer ver se de fato você opera a sua bomba, se você está colocando ela para rodar. Então esse orímetro é o histórico da sua bomba. Se ele numa visita, ele faz as contas lá, ó, tem X horas de funcionamento. Daqui a 2 anos ele vai fazer a conta e ele verifica que você fez o teste semanal ou que você não fez o teste semanal. E aí pode ter certeza que é caneta. Então aqui é importante, hora de início, hora de término, colocar as indicações. Esse formulário aqui ele já está todo preparado para atender uma seguradora. Tá? Se você não tem um formulário como esse aqui, simples, não tem nada de complicado esse formulário. É nessa simplicidade mesmo, é nessa pegada aqui mesmo.
a gente pode disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem mandar e-mail, fazer solicitação de algum tipo de material, de alguma coisa que vocês não tenham, a gente pode conceder para vocês gratuitamente, não tem nenhum custo para isso. Então vamos entrar aqui dentro de uma casa de bombas. Eu estou acostumado a fazer teste de performance de bombas muito grandes, e todo ano eu faço teste de performance em 33 bombas de incêndio fixas, né? Todo ano eu faço teste nessas mesmas bombas. E essas bombas já são conhecidas por mim, então eu conheço ela, conheço as manobras dela, conheço como é que o funcionamento, conheço o histórico dessas bombas. Então para mim é mais simples fazer o teste dessas bombas, apesar de ser bomba de todos os tipos de vazão, eu já conheço. Mas você que presta consultoria, ou que você ganha um contrato, quando você entra numa casa de bombas, você não conhece aquela casa de bombas. Então é muito importante que antes da gente colocar a mão na bomba, você conhecer bem essa casa de bombas. Você precisa ter o datasheet, você precisa ter as informações, a documentação, a curva original dela. Depois que você tiver toda a informação documental dessa bomba, aí você vai precisar de informação prática. Você precisa ir na casa de bomba, você precisa conhecer essa casa de bombas. Cuidado, muito cuidado, porque tem bombas API, não são bombas NFPA, não são bombas certificadas por NFPA, que você não vai conseguir fazer um teste de performance em bombas que não é NFPA, não adianta. Você vai tentar fazer, e vai chegar lá nos alguns parâmetros que você não vai atingir, porque ela não foi construída para ser teste NFPA. Bomba de incêndio tem que ser NFPA, mas infelizmente a gente encontra aí empresas que não seguem essa linha, colocam bombas até de processo para servir como bomba de incêndio, que não adianta, você não vai fazer teste de performance nessas bombas. Então tente conhecer primeiro a casa de bombas, veja a documentação dela, veja lá a curva, pela curva você já vai entender se ela é ou não é NFPA. E já eu vou falar com vocês como é que você reconhece essas bombas. Então essa casa de bombas aqui, você vê aqui que tem 3 bombas de incêndio, tá? Eu vou fazer o máximo para passar por todas as informações aqui. Como eu não uso script, eu vou falando da prática aqui, do conhecimento que eu tenho, então pode ficar alguma informação que eu não tenha falado. Se tiver alguma dúvida ou alguma informação que eu não tenha passado aqui, fica à vontade de mandar e-mail. Olha, eu fiquei na dúvida, ou teve um ponto que eu não ouvi você falar, eu gostaria de saber. Eu vou responder 100% das dúvidas, 100% de qualquer questionamento que você tenha, eu vou responder. Nós temos uma equipe e nós vamos responder para vocês o mais rápido possível. Certo? Então aqui a gente tem 3 bombas. Essa casa de bombas não é uma casa de bombas em que eu estou acostumado a trabalhar, não é uma casa de bombas em que eu faço na prática o teste. Isso aqui foi uma foto, né? Até mesmo porque eu não tenho autorização para apresentar a casa de bombas na qual eu faço os testes de performance, por ser da empresa que eu trabalho, mas aqui você consegue ver, eu consigo explicar para vocês como é que faz esse teste de performance. Eu espero que futuramente eu possa mostrar para vocês na prática, no campo, esse teste no passo a passo, para que vocês entendam ainda mais. Então aqui você tem uma bomba, né, com motor elétrico e 2 bombas com motor diesel. E a gente está vendo aqui um arranjo hidráulico bem interessante para as 3 bombas. Esse arranjo hidráulico aqui permite que você faça um teste de performance tranquilamente. Então você vê aqui, logo de cara, o rotor, né, o rotor dessa bomba. A gente tem o motor aqui, né, da bomba. Então todas as bombas, lógico, claro, né, tem o rotor. Então a gente consegue identificar aqui claramente que aqui é uma linha de descarga, né? Aqui nós temos uma linha de sucção. Nós vemos uma linha aqui, nós estamos vendo que a captação aqui atrás dessa parede, a gente tem um reservatório de água, até mesmo porque nós vimos aqui, uma linha de alívio, nós vimos uma linha justamente, essa linha aqui, de teste de alívio, ela vai justamente para o topo desse reservatório de água, tá? Então, o teste de performance de incêndio, a gente começa sempre no primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o teste sem vazão, ou vazão mínima. Então, o que acontece? Então, nós vamos ligar a bomba, né?
a pessoa que conhece ou o dono da casa de bombas aqui, ele vai ligar a bomba. Antes de você ligar essa bomba, você precisa isolar as outras duas bombas na qual você não está fazendo o teste, porque o teste de performance ele é individual, tá? Ele é individualizado, então você não faz um teste de performance com as outras bombas alinhadas, então você precisa isolar elas. Uma vez isolado, você vai ligar a bomba e fazer o teste de shutoff. O teste de shutoff é um teste sem verificar vazão. Você vai ver pressão, né? Qual é a pressão que essa bomba ela tem. Aí você vai verificar também a rotação. Então você vai ver pressão de sucção, pressão de descarga, a rotação da bomba, né? A gente vê aqui os PIs, ó, cada uma delas tem aqui o PI, vai verificar aqui a pressão da descarga, e você tem o PI de sucção, aqui, ó, você está vendo aqui nessa bomba aqui, está mais claro, né? Está vendo ele aqui, está vendo aqui também, estou colocando o laser aqui em cima, né? Então esse PI aqui, que está aqui atrás, ó, não é esse, é o que está aqui atrás, pequenininho, e esse daqui a gente tem que fazer a leitura no shutoff. Uma vez feito a leitura na pressão de shutoff e na rotação, aí você vai fazer a abertura da válvula, vai descolar a válvula na descarga. Você vai deslocar, você vai abrir, né, essa válvula de descarga para poder fazer o segundo ponto de leitura. Mas vamos entender melhor. Aqui você tem uma válvula que você vai fazer um bloqueio para que a água não vá para a sua rede. Você vai fazer uma manobra para que a água ela passe por essa linha de teste aqui, ó, porque essa linha, a água retorna para o tanque, tá vendo? Toda bomba que você verificar, que você for avaliar, você vai encontrar essa linha aqui, ó. Não vai estar nesse arranjo, né? Esse arranjo é particular dessa casa, mas você vai encontrar essa linha aqui, ó. Essa linha daqui é a linha de retorno para o tanque, é a linha de teste. Ela é calculada para fazer teste de performance. Então, o diâmetro dela é justamente um diâmetro correto para que você tenha um fluxo para o teste. Então, você vai bloquear a linha para a área, né? E vai ficar controlando nessa válvula aqui a abertura da vazão do seu teste. Ok? Essa válvula daqui você vai descolar depois que fizer o teste de shutoff. Você tem uma linha aqui, ó, essa linha aqui é de fluxo mínimo. Tá vendo que antes de chegar aqui, você tem uma outra linha? Essa linha aqui é justamente para evitar que você tenha um fluxo em que cause uma pressão superior a 140% da pressão de 100% dela e cause ou danifique essa bomba. Então ela tem um fluxo mínimo. Normalmente essa linha aqui ela está ligada a uma SV. Essa válvula de alívio é quando chega a pressão, né, na qual ela está setada aqui, ela se abre, né, justamente para o reciclo. Então isso aqui é uma linha de segurança, vamos dizer assim, certo? Evite, não faça o bloqueio dessa SV. Ela é a segurança da bomba, deixa ela aberta. Se caso ela abrir, ela fizer a abertura, não tem problema, você vai verificar a pressão de shutoff, que ela tem que ser de 100 a 140%, eu vou mostrar já para vocês, para que vocês entendam exatamente essa faixa que eu estou comentando, tá? Essa SV abrindo, é sempre bom entrar em contato com o pessoal de estáticos, tá? O pessoal da planta, o pessoal de inspeção, para informar que nós estamos fazendo um teste de performance e essa SV tem a possibilidade de fazer a sua abertura, tá? Então, pessoal, é o seguinte, quando você faz esse teste de performance, que a água está passando por aqui, o segundo ponto, depois de shutoff, você vai descolar essa válvula, vai abrir um pouquinho para poder fazer a avaliação de vazão. Como é que você vai fazer a avaliação de vazão? A vazão você vai utilizar um equipamento de medição de vazão. Você pode ter um equipamento por ultrassom, é o que eu utilizo e é o que eu recomendo para você, porque o ultrassom ele é muito preciso, você pode colocar na descarga. Aqui você vê que o trecho é curto, está muito próximo da curva, e a gente sabe que a água sai do rotor aqui muito turbilhada, né?
Então você pode ter dificuldade em fazer uma leitura de vazão por aqui. Então normalmente a gente procura um trecho reto. Nessa linha aqui a gente vê um trecho reto aqui em cima. Eu não sei a altura aqui, mas provavelmente você precisaria de um apoio para conseguir chegar a essa altura aqui, colocar o seu medidor de ultrassom aqui, ó. Em algumas plantas você tem um medidor por placa de orifício, né, em algum ponto, e ele faz a transmissão dessa vazão para a sala de controle ou para algum painel. Então você pode ter também esse tipo de medição, para você também não precisar colocar aqui uma plataforma, um andame para poder fazer a medição aqui. Então pode ser por placa de orifício. Placa de orifício você só vai ter se na configuração da bomba ela já estiver instalada. Você não vai levar esse sistema para poder fazer o teste através de placa de orifício. Mas o equipamento de ultrassom você pode sim levar e fazer a instalação, né? Os Dopplers para poder fazer a medição, sensores, né? Para fazer a medição. Acabou, você pega seu equipamento de medição de vazão, guarda e vai embora. E tem a terceira forma de fazer essa medição de vazão, que é através de um tubo pitot. Só que através de um tubo pitot você vai fazer abrindo o hidrante. Aí você vai fazer lá a medição, ele vai te dar a pressão, você vai fazer a diferencial para transformar em vazão, e molha a área, causa uma série de outros transtornos e não é tão preciso quanto o medidor de ultrassom. Então você pode fazer essa medição também através de pitot. Algumas pessoas, alguns especialistas, alguns técnicos fazem essa medição por pitot, abrindo o hidrante para o reservatório de água, para não molhar a área, né? Para evitar molhar a área. Mas eu recomendo que quando você for fazer o teste de performance, use o medidor de ultrassom. Tá? Eu estou passando as informações, pessoal, de uma forma mais condensada, mas em qualquer um desses pontos que eu tenha falado, eu tenha passado muito rápido, me escrevam, mandem e-mail, fiquem à vontade, ok? Estou parando aqui, dando essa pausa, colocando esse parêntese para que vocês saibam que eu estou aqui não só para mostrar o vídeo, mas também para passar informações que for necessário para vocês, ok? Pronto, então você vai abrir aqui essa válvula, já dá com o medidor de ultrassom aqui, né? E aí você vai medir. O primeiro ponto que você vai medir é o segundo ponto, perdão, que o primeiro foi o shutoff, né? O segundo ponto que você vai medir é justamente a medição de 25% da capacidade da sua bomba. A sua bomba ela tem a capacidade de 100%. 100% é o nominal da sua bomba. Vamos supor que essa bomba aqui, ela tenha uma capacidade de 500 metros cúbicos hora. Se ela tem uma capacidade de 500 metros cúbicos hora, então ela vai ser aberta para 25% em 125 metros cúbicos hora. Então você vai descolar aqui, vai ficar acompanhando no medidor ultrassom. Quando chegar lá 125 metros cúbicos hora, que é o 25% dela, quando chegar a isso, você para de abrir a válvula. Se passou, já chegou a 250 metros cúbicos hora, já passou dos 25%, restrinja um pouco essa válvula. Essas válvulas Waveform, elas não são muito boas para teste, né? É melhor, às vezes, a válvula gaveta, ela tem uma precisão, a válvula esfera, perdão, válvula gaveta não, a válvula gaveta causa muito tapa na linha, né? A válvula esfera ela é melhor para poder fazer esse tipo de teste. Mas você vai restringir um pouco para chegar aos 25%. Pronto, chegou aos 25%, está em 125 metros cúbicos hora, você vai parar. Para, não manobra mais, deixa o medidor estabilizar. Estabilizou, pronto, vem aqui de novo e fazer a leitura tudo de novo. Você vai fazer a leitura de rotação. Você tanto pode ver a rotação no painel da bomba, como você pode estar com o tacômetro, né, com aquela lâmpada estroboscópica, e aí fazer a medição de rotação, da velocidade, né? Então você fez a medição de rotação, você vai fazer a medição do PI, da pressão de descarga, vai fazer a medição da pressão de sucção, né? E vai fazer a medição de vazão. E vai colocar essas informações na sua planilha lá. Depois que você colocou todas essas informações, a vazão 25%, a rotação, pressão de sucção, pressão de descarga, colocou isso daí, você volta aqui para a válvula e abre mais um pouco, até chegar aos 50% dessa vazão nominal. Ou seja, 50% de 500 metros cúbicos hora são 250 metros cúbicos hora. Então, quando chegar a 250 metros cúbicos hora aqui no medidor de vazão,
para, vem novamente fazer as leituras. Então você vai fazer a leitura de pressão, de velocidade, pressão de sucção, vai fazer todas essas leituras aqui, vazão, tudo direitinho. Depois que você fizer essa medição, coloca lá na sua planilha. Essa planilha eu vou mostrar para vocês também, posso mandar, não tem problema, gratuitamente. Fez a medição de 50%, você vai passar então para a medição de 100%. A medição de 100% então é 500 metros cúbicos hora. 500 metros cúbicos hora significa dizer que você está no nominal da bomba, você atingiu 100% dela. Quando você atinge o 100% dessa bomba, significa dizer que você chegou na capacidade de 100%. É a capacidade máxima? Não, não é a capacidade máxima ainda. Quando você chegar aqui na nominal, você vai fazer a mesma coisa que você fez nos outros pontos. Medir pressão, vazão, rotação, tudo direitinho. Se for uma bomba elétrica, para cada ponto desse, você vai ter mais um parâmetro, que é a amperagem, né? Eu falei com vocês que a corrente também precisa ser medido na bomba elétrica. Chegando nessa nominal, fizemos as medições, você vai abrir ainda mais. Bombas de incêndio, as bombas são construídas conforme NFPA 20. Para você fazer o teste conforme NFPA 25, ela precisa chegar à capacidade de 150% da capacidade dela nominal. Então você vai passar agora para a capacidade dela de 1,25, ou seja, 25%, 125% da capacidade nominal, que é 625 metros cúbicos hora. Então você vai abrir, passou do 100%, você vai abrir mais um pouco, vai atingir a vazão aí de 625 metros cúbicos hora e vai fazer todas as leituras novamente. Passou 125, você vai para o último ponto, ou seja, minimamente você tem que medir 5 pontos mais a shutoff do seu teste de performance de incêndio, né? Que é shutoff mais 25, mais 50, 100%, 125, 150. Seguradora se sente muito feliz, eles ficam muito felizes quando você faz os 5 pontos de teste de performance. Na curva você só vai encontrar 3 pontos, é o shutoff 100%, 150%, mas faça esses 5 pontos de leitura de teste de performance de incêndio. Então quando você chegar a 750 metros cúbicos hora, que é o 150% da bomba, você vai fazer todas as leituras novamente, certo? E aí você faz a sua performance, sua teste de performance tranquilamente. Lembrando um detalhe, pessoal, por que a gente pega a pressão de sucção? A pressão de sucção nós pegamos aqui justamente por conta dessa altura manométrica aqui, ó. Essa MT aqui, quando a gente, vamos supor que tem aqui uns 10 metros, estou exagerando, estou colocando aqui muito alto, 10 metros, você vai ter aproximadamente 1 quilo aqui na sucção, você tem que abater da pressão que você encontrou aqui. Às vezes você vê uma curva de bomba superior à curva original. E aí, seguradora, fato, vale perguntar, como é que sua bomba está com a capacidade superior a um teste de bancada que foi feito quando ela era novinha, quando ela era nova? O que acontece é justamente que ou você não coloca na fórmula, quando você está montando sua planilha lá de teste, esse 1 kg, ou você esquece de subtrair, né? De tirar esse delta aí e tirar esse 1 kg que está dando, que não é da bomba, é justamente dessa pressão aqui da altura manométrica. Então, muito cuidado com essa informação. Vocês precisam dessa informação aí, é muito importante. Ok? Vocês observam que nós temos uma válvula, né, de dupla portinhola aqui, ó, que é justamente para evitar que você tenha um fluxo reverso, né? Então, quando eu tenho uma pressão aqui, essa linha aqui, normalmente ela é interligada pelas 3 bombas, né? As linhas de teste, né? Então, você quando está fazendo um teste e você não tem essa válvula de retenção, você acaba alimentando, você faz o inverso, né? Uma alimentação inversa nas outras bombas. O rotor da outra bomba aqui não está em teste, roda contrário, você perde vazão aqui no seu medidor de vazão e você acaba reprovando sua bomba, sendo que a bomba está aprovadinha, está bonitinha, mas você disputou a vazão justamente porque
essas válvulas de retenção às vezes está com problema e aí gera um fluxo não esperado ou que você não gostaria que ocorresse. Então por isso que é importante, inclusive, você isolar essa, né? E fazer o isolamento também e fechar a válvula das outras bombas. Alguns não fazem esse bloqueio, porque essas válvulas de retenção funcionam, estão testadas, estão calibradas, então não precisa fazer. Eu, naturalmente, faço esses bloqueios nas outras bombas para não ter nenhum risco de ter uma disputa aí de vazão com as outras bombas e ter a certeza de que a minha bomba em teste ela está isolada do processo, totalmente isolada para eu poder ter o fluxo dela correto. Ok? O que mais? Então é muito importante aqui que o mecânico esteja acompanhando, né, todo esse processo aqui do teste, ver se está com a gacheta, está com um gotejamento excessivo, uma vibração muito alta, ou algum problema que possa gerar um dano à bomba, e talvez você precise interromper esse teste caso a bomba não esteja apresentando um funcionamento correto. É por isso que a norma ela pede que o teste ela ocorra depois que a bomba já está ligada por um período, né? Então, deixe a bomba diesel funcionando por uns 30 minutos antes de você começar o teste de fato, né? Deixa ela funcionar, depois você desliga, faz as manobras que você precisa fazer, né? Fecha as válvulas, alinha as válvulas que serão necessárias e aí inicia o seu teste, ok? Existe um checklist de um pré-checklist justamente para que você verifique se a condição do seu teste ele já está ok e conforme para que você inicie. É importante que o seu planejamento ele esteja muito bem feito, ele esteja correto, porque se não estiver correto, você pode também acabar reprovando a sua bomba. Não precisa ficar excessivamente preocupado com essas coisas ou achando que você vai reprovar uma bomba, porque se você fizer as verificações, você vê que está sendo reprovada, você faz as verificações todas, isso pode te dar uma tranquilidade. E sempre envolva outro profissional, né? Se você está fazendo um teste de performance, sempre envolva outra pessoa também que conhece teste de performance, até para acompanhar os parâmetros que você desenhou. Eu me coloco à disposição, inclusive, para dar alguma opinião ou informação que você esteja precisando ou que você esteja talvez inseguro por estar iniciando a fazer o teste por agora. Tá certo? Bomba elétrica, o teste vai funcionar da mesma forma, a única diferença é que a gente tem um parâmetro a mais aí, né, uma leitura a mais, que é da corrente da bomba. Ok? Aqui tem uma curva que eu tirei, né, eu recortei aqui da NFPA 20, que é do padrão construtivo de bombas, que a gente vê aqui, ó, que o 100%, isso aqui está em percentual, né, o 100% da bomba, justamente a nominal dela, e aqui é o 100% da pressão, né? Então aqui tem vazão e o percentual de pressão. Então 100% da nominal de vazão e 100% de pressão. Quando a gente está em shutoff, aquele primeiro ponto que a gente estava comentando, a sua pressão ela não pode ultrapassar de 140%. Não pode ultrapassar desse ponto aqui, ó, 140% de pressão. Então se sua bomba no shutoff, quando ela estiver aqui, né, em 100%, ela for 100% dela aqui em 14 quilos, vamos arredondar, né, para ficar mais fácil. Se aqui for 10 quilos, ela não pode ultrapassar 14 quilos quando ela estiver em shutoff, certo? Então ela vai vir aqui, 100% nominal. Quando você aumenta a vazão, a gente lembra que a vazão dela tem que chegar a 150%, lembram? Tem que chegar a 150%. Quando a sua bomba chegar a 150%, ela não pode ficar abaixo da pressão em 65%. Ou seja, se a sua pressão em 100% é 10 kg, ela não pode ficar abaixo de 6,5 kg. Ou seja, essa pressão aqui de 65% é mínima quando ele alcança os 150%. Então aqui está uma curva saudável de uma bomba de incêndio, né? Um teste de performance de bomba de incêndio. Uma bomba que não é NFPA, na curva original ela não vai ter esse desenho, né? Ela vai ter um desenho diferente.
Eu estou trazendo aqui um teste, né? Uma curva de um teste que eu fiz de uma bomba saudável, né? Nós estamos vendo aqui, ó, que o 100% dela, 500 metros cúbicos hora, né? A gente está chegando aqui, ó, a uma pressão de aproximadamente 12,5 quilos. Pressão de 12,5 quilos no 500 metros cúbicos hora, certo? Quando a gente ultrapassa aqui, ó, vai no 150% dela, o mínimo dela deve ser 8,1 quilos. 8,1 quilos. Ela está acima, então essa bomba está aprovada. É interessante que a NFPA 25, ela diz que a diferença do ponto da sua curva de teste do ponto da curva original não pode superar 5%. Então você tem que verificar isso aqui. Se ela estiver muito descolada aqui da curva original, né, tiver com 10%, 11%, 12%, essa bomba ela já está com algum problema. Às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes é uma rotação, um governador lá da rotação de sua bomba que não está fazendo o trabalho dela, né? Não está corrigindo a rotação ali automaticamente. Aí você tem que ficar acelerando lá, que não é o correto manualmente. Pode ser algum problema também, rotor ou qualquer outro tipo de problema que esteja gerando esse desgaste. Aí tem que ter um especialista em mecânica rotativos para poder diagnosticar. Como a gente falou no início, a gente tira essa informação, forma essa curva aqui. Vocês lembram que eu falei, né? Que cada ponto você vai colocando essas informações na planilha para gerar essa curva aqui, ó. Para gerar justamente essa curva. Nós vemos aqui que na curva original, né? Na curva original, o 100% dessa bomba aqui é 13,3 quilos, né? Na original. Então, no teste, ela tem que ir até 140%. Então, ela não pode ultrapassar disso. Ela está um pouquinho abaixo, ó. Ela está um pouquinho abaixo do 100% dela, ok? O ideal é que ela esteja do 100 a 150%, nunca abaixo disso aqui, certo? A gente está vendo aqui um outro teste, diferente, um pouco diferente. Ela está aqui certinho o ponto dela, ó, acima do 100%. Né? Ela está aqui, ela desceu um pouquinho mais, né? Ela fez uma curva, ela fez uma barriga aqui embaixo, e é bom sempre você fazer o cálculo para ver se você tem aqui justamente a diferença dos 5%. Essa aqui é a planilha que eu falei com vocês. Vocês lembram que eu falei que vocês têm que, cada ponto de medição daquele, você tem que fazer as leituras? Então, quando você coloca aqui as leituras, aqui, ó, pressão nominal no shutoff, estava lá com 13 quilos, a vazão era 0, né, que estava fechado, pressão de descarga, pressão de sucção e a rotação. 25%, a mesma coisa. 250%, mesma coisa. Só colocou as 3 pressões aqui porque colocou os 3 pontos, mas aí, o correto é que você tenha todas as pressões aqui, ok? Para cada ponto desse daqui. Quando você faz isso daqui, essa curva ela é gerada automaticamente, né? É uma planilha que a gente criou para facilitar essa criação dessa curva aí. Então, pessoal, as bombas de incêndio, de combate, as bombas de combate a incêndio, elas deverão passar por testes completos todo ano. Esse teste que a gente falou agora com vocês, ele precisa ser feito anualmente. Todo ano você precisa fazer esse teste. Não pode ser de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, não. É todo ano. Como você testa a bomba semanalmente, você vai ter um desgaste do equipamento. Você vai ter mudanças. Então você tem que fazer todo ano. Ou quando você faz alguma intervenção na bomba, você vai abrir o rotor para fazer alguma recuperação, ou teve perda de material, aí você vai ter que completar isso, ou você vai ter que sacar a bomba, você vai ter que tirar o motor, botar um motor novo. Isso também, quando você faz essas intervenções na bomba, você precisa fazer o teste de performance da bomba. Então não espere chegar um ano depois que você faz a intervenção, não. Se fez a intervenção na bomba, faça o teste de performance. Essa é a forma correta para ver se ela retornou com a sua performance adequada, ideal, né? Então, sempre que você prestar serviço, você for fazer um teste de performance, coloque essa recomendação no seu relatório. Diga lá, realizado o teste de performance, atendeu ou não atendeu, recomendado que se refaça o teste de performance a cada ano ou
quando haja alguma intervenção significativa na bomba. Aí você pode citar algumas dessas intervenções. Tá? É importantíssimo que se faça a inspeção visual completa da instalação, tente conhecer ao máximo essa bomba, para durante o teste você não ter surpresas e ter que parar o teste para retornar. Sempre garanta que todos os equipamentos estejam calibrados, os PIs lá devem estar calibrados, devem estar com selinho direitinho. Verifique se não está congelado lá, até para você não fazer leitura errada. Alinhamentos necessários para a bomba, os alinhamentos das válvulas tem que estar muito correto, para você não ter fuga de vazão para outro lugar e perder a vazão ali onde você quer medir, e aí acabar reprovando a bomba. E em virtude das características do projeto, de cada sistema de incêndio, os alinhamentos necessários, bem como as salvaguardas a serem implantadas durante o teste, deverão ser detalhadas antes do teste. Tá? Então, se organize, se planeje antes, com antecedência, para chegar lá e estar tudo prontinho para você fazer o teste e não se lembrar de outras coisas depois, né? É interessante, pessoal, apesar de eu ter falado sobre isso, eu coloquei aqui um slide, porque a partida da bomba para teste Schutoff, ela precisa ser rápida, né? Você não pode deixar ela em Schutoff durante muito tempo. E aí eu cheguei a comentar com vocês, momentos anteriores aqui nesse vídeo mesmo, sobre avaliar a necessidade do bloqueio e remoção da válvula de alívio. Tá? Essa válvula de alívio, ela é uma segurança da bomba, para quando chegar lá no set dela, a bomba não ficar com uma pressão superior que ela suporte e causar problemas. Então avalie isso junto com o pessoal de estáticos. Se você vê que está tendo problema, a válvula de alívio está abrindo e está dando uma vazão grande, e você não está conseguindo ver o Schutoff, avalie isso, certo? Não tome a decisão sozinho, vamos bypassar a válvula de alívio, ou vamos deixar aberta, não tome essa decisão sozinho. Sempre procure o especialista da planta, tá? Para que ele possa te dar esse subsídio aí, essa incrementação na tomada de decisão. Aumentar gradativamente a vazão de água, né? Nós falamos bastante nisso aí, para o mínimo de 4 pontos, o ideal é que seja 5 pontos, nós falamos, né? O Schutoff não estou contando aqui como ponto, é o Schutoff mais o 25, 50, 100, 125 e 150% da capacidade da bomba. Bombas de motor elétrico, bombas de motor a diesel, a diferença que nós falamos aí, né, é muito importante. Existe uma norma que eu já citei aqui, NFPA 25, vocês vão encontrar ela em inglês, a mais atualizada é muito difícil você encontrar ela em espanhol, mas você vai encontrar ela em inglês, já tem a 2019, né? A NFPA 25, então você vai encontrar todas essas informações aí em detalhes nessa norma. Tá? E uma coisa muito importante, após o encerramento do teste de performance, os alinhamentos da bomba devem ser retornados para a condição da operação normal. Muito cuidado para fazer o teste, não fazer o teste e deixar os alinhamentos sem fazer, né, da forma correta, nem manter a condição adequada operacional da sua casa de bombas ou da casa de bombas do seu cliente. Então, este procedimento deverá ser repetido para todas as bombas existentes no sistema de água. Tá? Todas elas devem passar por esse mesmo processo. Então, de posse dos dados, que você já anotou, aí você vai fazer a construção da curva, a comparação da curva obtida com a curva original, e para os casos em que a curva original do fabricante não estiver disponível, deverá ser considerada como referência a primeira curva, né? Foi feita a primeira curva depois que a bomba foi adquirida. Você pode buscar também a informação na placa, né, nessa placa da bomba, né, para ver a rotação nominal, pressão nominal, vazão nominal, para que você possa montar também essa curva. E também a bomba ela será considerada conforme, como nós falamos, né, nós chegamos a comentar lá na curva, eu deixei aqui um slide descrito, eu posso passar esse slide para vocês poderem estudar também, tá? E é muito importante que vocês verifiquem e avaliem
essa apresentação para um entendimento melhor, tá? Aqui tem alguns exercícios que vocês podem fazer, até em casa mesmo, para verificar, fazer a verificação justamente de se essas curvas estão aprovadas ou se não estão aprovadas. Tá? E aí vocês mesmos podem dizer, se quiserem retornar para mim e falar sobre essas curvas aqui, ó, e aí dizer, olha, essa aqui está reprovada, essa aqui está reprovada, por quê? Expliquem o porquê que está reprovada. Então, um exercício é bem bacana que vocês podem fazer, certo? Então, o vídeo é curto, né? Foi um vídeo bem aproximadamente, aí eu acredito que tenha levado 1 hora. Eu fiz o máximo para ser condensado, eu espero não ter falado muito rápido, eu tenho a mania de falar muito rápido, mas eu quero dizer para vocês que eu estou me colocando à disposição para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre esse assunto, que querem entrar mais nesse assunto de teste de performance. É um mundo muito interessante e que ainda tem poucos profissionais, ainda tem poucas pessoas que de fato conhecem esse tipo de processo. Alguns têm receio ou têm medo de fazer esse tipo de teste de performance, até pela preocupação de reprovar uma bomba e gerar um investimento e alguma coisa parecida. Não tenha medo, é simples, é fácil. Comecei a fazer teste de performance de bombas aproximadamente 6 anos atrás. Comecei também com esses receios, mas fui aprendendo. Tive uma grande oportunidade de trabalhar em uma das maiores petroquímicas do mundo, e ainda tenho essa oportunidade hoje, de conhecer pessoas que me ensinaram muitas literaturas, e aprendi na prática. Então, o que eu aprendi na prática durante esses anos, dentro de 20 anos de experiência, e essa parte aí de 6 anos fazendo esses testes de performance de incêndio, eu compartilho, eu faço questão de compartilhar. Eu busquei essas informações quando eu estava iniciando, e você não encontra essas informações em curso algum, você não vai encontrar curso, e pouquíssimas pessoas dispostas a querer ensinar. Tem professores maravilhosos que são de prática, e eu tive a grande sorte de cruzar no caminho, né, com essas pessoas e poder conhecê-los, e fui agraciado aí com esses treinamentos, com esses conhecimentos, aprendendo, errando. Não errei pouco, errei bastante, e fui aprendendo com os meus erros, tendo lições aprendidas, levantando e fazendo. No início lá, fiz relatórios que estava com informações que não condiziam, e eu quebrava a cabeça, voltava para o campo, envolvia outras pessoas, até chegar a um nível em que eu tenho a tranquilidade de fazer um teste de performance totalmente coerente e satisfatório. E quando eu encontro algo que não está aprovado, eu tenho a segurança de dizer que não está aprovada, e quando os mecânicos, as pessoas vão fazer intervenção de fato, verificam que tem um problema, ajustam e ela volta a ficar aprovada. E assim tenho conseguido ter excelentes resultados aí com esses testes. É prazeroso fazer isso. Eu acredito que se você tem interesse de fazer, vai dar um grande boom na sua profissão, quer você seja um técnico na planta, um engenheiro de segurança. Ao invés de você contratar alguém, imagine você fazer esse teste, né? Ou você poder fazer isso em alguma empresa, até ganhar alguma coisa com isso. Então é muito bom. Então nós estamos à disposição, temos um prazer muito grande de ensinar. Esse é um assunto que nós pegamos para externalizar e ensinar vocês. Tem vários outros assuntos, mas vamos focar agora em teste de performance de bombas. E é isso. Foi um prazer muito grande estar aqui. Mais uma vez estou colocando à disposição. Vamos disponibilizar aí o e-mail. Entrem em contato. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para agregar, para criticar, para dizer o que vocês acharam, o que é que vocês esperam, o que é que vocês gostariam de ouvir, que assunto mais sobre bombas e teste de performance de bomba vocês gostariam que fosse incluído, para que a gente possa dar para vocês. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui conosco por esse tempo. E assim, se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero te dar uma boa notícia, que é a seguinte: aqueles que mandarem e-mail, principalmente aqueles que fizerem os exercícios
de mostrar lá quais são as bombas que estão aprovadas e reprovadas nos últimos slides, pedindo esse slide, né? Eu posso mandar, as pessoas que fizerem isso, a gente vai mandar gratuitamente a planilha de curva. Ou seja, você só vai precisar colocar as informações do teste, que ele já vai gerar uma curva para você, você vai conseguir verificar os testes de performance de bombas. Ok? Me coloco à disposição e um grande abraço para cada um de vocês. Um grande abraço também da equipe É Simples para cada um que assistiu a esse vídeo. Um grande abraço.